Eu queria que você falasse qual o tamanho, né, do prejuízo que o Vasco teve com as perdas de mando de campo, não jogar em São Januário, não ter o seu estádio. Que hoje o Maracanã aqui já fez toda essa diferença para a equipe voltar a vencer depois de 5 jogos. Que leitura que você faz pela sua experiência, pelo seu conhecimento de Vasco? Primeiro, obrigado. Boa tarde, boa noite a todos. A minha visão é o seguinte: o time não consegue jogar sem o torcedor. E sem o seu torcedor, sem o seu estádio, pior ainda mais. É claro que a gente sabe que todos que estão ali no estádio, uma pequena parte, bem pequena, mesmo com a camisa do Vasco, não é torcedor. Porque o prejuízo que tivemos de jogar num campo, com todo respeito, mas jogar em Volta Redonda, ou também jogar em qualquer outro lugar, tá aí a tabela. Tudo que perdemos. Prejuízo muito grande. A gente tenta trabalhar de todas as formas, usar o fator mando de campo, usar o nosso torcedor. É claro que a gente sabe que se a gente correr, se a gente trabalhar, se a gente fizer bons jogos, mesmo com o estádio vazio, nos próximos jogos a tendência é aumentar. E jogando fora de casa, nós tivemos todos esses prejuízos. E nessa minha oportunidade, já tive uma, estou tendo a segunda. Agora pedindo ao torcedor de verdade, que nos apoiem, que compareça, que nos prestigie, que eu tenho certeza que o time vai jogar nessa batida que foi hoje. Forte. Forte de marcação, forte na posse de bola, forte nos contra-ataques, no controle de jogo. E o torcedor apoiando vai aumentar ainda mais. E jogando em casa ainda mais. O Vasco vai crescer. Tivemos um prejuízo imenso, mas nós vamos recuperar esse prejuízo que nos foi causado por alguns torcedores. Tá? E peço ao torcedor vascaíno que nos prestigie. Pode ter certeza que vai melhorar e vai melhorar muito. Valdir, boa noite. Aqui à sua direita, sua esquerda, aliás. Eu queria te fazer 2 perguntinhas, na verdade. Você agora, como técnico, voltou a enfrentar o Fluminense, que 25 anos atrás, você, como atacante, viveu bons momentos contra o Fluminense. O que representa essa vitória para você, ainda que numa passagem curta, né? O Vasco vinha de momentos difíceis, mas você conseguiu armar um time que foi bem sucedido no campo. E uma segunda pergunta a respeito especificamente do Nenê. Teve uma partida voltando a ser titular, mas jogou muito solto, jogou muito bem, assim, apesar de ter perdido alguma oportunidade, mas numa posição onde aparentemente ele se sente bem ali. Queria que você falasse desses 2 aspectos, assim, da posição, da atuação e do posicionamento que você escolheu para o Nenê ali, de enfrentar o Fluminense e voltar a vencer. A verdade que eu tenho é a seguinte: a gente só tem muita sorte ou só tem sorte quando a gente trabalha de verdade. A gente trabalha, insiste, corrige os erros, errou de novo, corrige de novo, e aí a sorte aparece. Se você não fizer nada, a sorte não aparece. Durante todos os anos que eu joguei, não só contra o Fluminense, mas eu procurei dar o meu máximo como jogador, procurei fazer o melhor, e sempre que enfrentei equipes como o Fluminense, ou principalmente o Fluminense, eu estava muito mais concentrado, que era muito mais difícil. Um adversário muito grande, uma equipe muito boa. É claro que hoje, do lado de cá, como treinador, a gente não pode reagir a certas situações. Um contra-ataque dá vontade de correr, mas não dá mais. Mas pode ter certeza que o que eu e o meu auxiliar de hoje, o Sandro, o que nós conversamos muito, relembramos algumas coisas do passado, nós conversamos 1 dia e meio, 2 dias, relembramos da época que eu jogava, que a gente tinha que tomar cuidado. Agora, você citou que eu venci alguma vez, também perdi para eles. Então, eu já sabia de todas as dificuldades que ia enfrentar,
por isso que eu relembrei o passado. E com relação ao meu time, eu só pedi que eles cumprissem o simples que foi combinado, que já existia um trabalho. Eu não procurei mudar, vamos mudar da água para o vinho, não. Até porque o grupo é o mesmo. Então procurei ali num momento conversar com um, em outro momento conversar com outro, mostrar para os caras que eles têm condições e muita. Já fomos prejudicados, questão estádio, questão torcida, então só dependia de nós. Não estamos sozinhos, a torcida não pode ir, mas eu tenho certeza que milhares e milhares de pessoas estavam assistindo e torcendo para nós. E coloquei tudo que eu podia colocar, junto com toda a minha comissão. Se eu for citar o nome de todos aqui, todos ajudaram. Foi muito legal. E só lembrar, o Fluminense, uma grande equipe. Abel já foi meu treinador também, meu amigo. E falando do Nenê, o Nenê precisava, como muitos jogadores precisam, num momento conturbado, ter pessoas, por exemplo, eu vou citar a minha pessoa, porque eu sou o cara que estou lá desde do início, desde 2015. Então eu vi passar tantos jogadores e conheci o Nenê na chegada. Eu conheço, não que eu saiba mais que as pessoas, mas eu conheço um pouco mais do Nenê, sei um pouco mais do sofrimento dele, das dores dele. Então procurei pontuar cada situação negativa que ele estava passando e disse a ele, se eu for o treinador, você vai jogar. E jogou. E deu tudo. Saiu morto, pedindo para sair, cansado. Fez tudo que podia fazer na partida. E se faz um gol aí, fecharia com chave de ouro. É um jogador que precisa de respeito, de carinho e de compreensão também. Eu compreendi e ele me ajudou muito o Vasco, pode ter certeza. E eu tive pouco tempo com o nosso novo treinador, que é o Zé. Eu tenho certeza que ele vai me perguntar e eu vou dizer a ele, esse aqui é o cara, não tenha dúvida. Valdir, estou aqui atrás à sua direita, você vai me ver. Você falou agora, né? Vou conversar com o Zé Ricardo. Na segunda-feira vocês devem bater mais um papo. Certamente ele vai precisar muito da tua ajuda agora nesse início de trabalho. Além do Nenê, que você já disse, vai contar para ele que é o cara. Que aspectos positivos você vai destacar desse time que ele tem que saber e tem que utilizar desse grupo? Na verdade, eu acho que ele já viu muita coisa ali. Nesse jogo de hoje, ele viu bastante coisas. O que eu vou pontuar para ele, até porque ele é muito, muito experiente, um grande treinador, o que eu vou pontuar para ele é algumas questões particulares, de questões de treinamento, questões de posicionamento, onde o jogador gosta de ficar mais à vontade para poder render mais. O Nenê hoje jogou bem à vontade, ele não tive a necessidade, até conversando com os nossos defensores, para ele voltar tanto, ele não teve essa necessidade. Então foi mais ou menos ali uns 2, 3 metros do meio de campo na parte defensiva para frente. Então ele atuou bem à vontade. Agora, eu citei especificamente o Nenê porque me foi perguntado diretamente do Nenê. Mas se eu for pontuar aqui, eu vou ficar até amanhã, porque eu conheço todos, gosto de todos os jogadores e sei do potencial deles. Boa noite, Valdir. Eu quero que você fale um pouquinho do Ramon, né? O golaço que ele fez também, o primeiro gol dele nesse retorno. Ele que, quando vestiu a camisa lá do Flamengo, teve aquele episódio, chegou a dizer que não vestiria mais a camisa do Vasco, se redimiu, inclusive na apresentação, pediu desculpas, e hoje ele faz esse golaço. O Ramon é um grande jogador, teve uma participação não só com um gol muito boa, adorei, marcou bem, atacou bem, fez as coberturas que tinha que fazer. E com relação a ele ter dito que não jogaria mais no Vasco, às vezes o jogador é levado a falar algumas coisas, mas eu tenho certeza que todos os jogadores são profissionais, podem e têm que trocar de clube se tiver oportunidade, aproveitar as oportunidades, porque embora existam tantos jogadores, mas a maioria não tem a oportunidade de jogar numa grande equipe. Ele se redimiu e quando chegou, até conversei com ele sobre isso, para tomar uns cuidados, e eu tenho certeza que já tomou esses cuidados, e se ele teve essa falha, hoje ele pagou, e pagou da melhor forma possível.
jogando uma grande partida e fazendo um golaço. Eu acho que ele está de parabéns e tenho certeza que esse gol aí vai fazer ele crescer ainda mais na nossa equipe. Oi, Valdir. Tudo bem? Parabéns aí pela vitória no Clássico. Abel te elogiou muito e a postura do teu time, conforme você escalou o Vasco. Principalmente na questão da transição, que você quebrou a velocidade do Fluminense. E ele citou alguns aspectos que, por exemplo, o Fluminense que faz uma transição muito rápida, às vezes tinha que passar a bola por 4 jogadores até fazer essa transição para que chegasse ao outro lado. Graças ao bloqueio muito bem feito que você fez da tua equipe. Eu quero saber de você se isso foi realmente fundamental, foi o principal que você fez para deter, né, o que o Fluminense poderia ter de bom, para o teu time poder jogar, ou se teve algum outro aspecto que você também conversou com o grupo para que a vitória saísse? Primeiro agradecer ao Abel pelo carinho de tantos e tantos anos. O futebol nos separou, mas o carinho jamais foi separado. A ideia era essa. A gente conversou muito, eu e o meu auxiliar, o Sandro, e conversando com outros companheiros, a forma que o Fluminense joga, e muito bem. Então, o que eu consegui colocar dentro de campo foi, primeiro, marcar a amplitude tanto de um lado quanto de outro. Isso já consegui quebrar um pouco. E fixar um ali no meio para quebrar também tanto um volante quanto o outro, para girar essa bola rápido. A gente matou algumas bolas ali. Vocês repararam que a gente ficou não 100% defensivamente, a gente ficou bem postado. E o que a gente imaginava era exatamente isso, matar essas jogadas de lado, matar essas saídas de bola rápido, tanto lançamento quanto 1 ou 2 passes, como você citou, eles estavam dando mais, então isso já quebrava, dava para recompor ainda mais e pegar o time deles no contra-ataque. Foi um grande jogo, mas a verdade é que nós tivemos possibilidades 3 ou 4, é claro que com todo respeito falando dessa forma, mas tivemos. Então, o sistema que eu organizei ali junto com a minha comissão funcionou, tanto na defensiva quanto na transição ofensiva. Valdinha, pela semana que o Vasco teve, 5 jogos sem vitória, com uma saída de um treinador, uma entrada de outro, teve uma conversa especial para motivar os jogadores para a partida de hoje? Só conversa, o tempo todo conversando, como eu já pontuei. Você pega um aqui, pega um ali, pega esse jogador, manda dar o recado pro outro, chama o outro. A zaga ali, eu conversei muito com os dois, da forma que eu queria que eles fizessem, fechar as linhas da forma que a gente combinou. Treinamento, não vou dizer que fiz isso ou treinei dessa forma. A gente postou o time, fizemos um coletivo de 25, 35 minutos, mais uns 10 parando ali, montando as linhas, e eles cumpriram bem o que foi combinado e por isso deu certo. Opa, tudo bom, Valdir? Parabéns, em primeiro lugar. Um fato me chamou a atenção no primeiro tempo. Dos 37 aos 39 minutos, já se fazia bastante tempo, posso colocar aí uns 3 anos, que ocorreu um lance em que eu perdi a conta no 11º toque de bola. No mesmo ataque, foram quase 12 passes. Ficou praticamente 2 minutos de posse de bola. Para quem a gente acostumou a ver o Vasco anteriormente, naquela ansiedade de despachar a bola, chutão para frente, a gente está vendo assim, um esquema totalmente diferente. Isso aí se deve a isso, tudo isso que você acabou de falar agora há pouco, do teu jeito de ser, de conversar com o jogador, chegar em cada um, tentar mostrar o posicionamento de cada um? Até uma surpresa, que não tinha me passado esse tempo aí de posse de bola. Fico muito feliz, mas a gente conversou. Como eu já disse para vocês, a gente não treinou tanto, não teve tempo, então conversar teve. É claro que a gente demarca o campo em 2, 3 situações. Uma dessas é quando avançar no campo adversário. Se a gente não entrou com muita velocidade, a gente toca a bola. Vamos acostumar, vamos gostar de jogar no campo do adversário.
A gente tem uma linha defensiva, uma linha perigosa, que se a gente ficar jogando bola ali atrás, a qualquer momento roubam da gente e está na cara do gol. Então a gente procurou usar a arma da forma contrária. Jogar no campo dos caras, para a gente tentar de uma forma ou de outra uma penetração nas linhas deles e poder fazer os gols. Não sei ainda, não sei. Trabalhei com o Abel no Vasco, no Atlético Mineiro. E no começo de carreira e me ajudou muito, como eu já te disse, o carinho. Boa noite.